Olha só, a peça orçamentária, a previsão orçamentária, o orçamento de 2024 foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Santos na noite de terça-feira, véspera do jogo importante contra o Fluminense. E não é que os conselheiros observaram os números, o Conselho Fiscal observou os números, e os conselheiros aprovaram a peça orçamentária que diz que o Santos terá um superávit de 6 milhões de reais em 2024. Pra gente é muito. Para um clube de futebol, é um vazio louco, né? E 6 milhões de reais é uma previsão otimista. Ou seja, o próximo presidente vai, eu vou te contar tudinho aqui neste conteúdo. Eu sou Fabiano Faral, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. É importante a gente manter também esse meio de comunicação para a gente conversar sempre e cada vez mais. Olha só o que foi aprovado, gente. Vocês estão sentados? Tá todo mundo sentado, bonitinho, legalzinho? Isso é bacana. Isso é legal ficar sentado uma hora dessa. O superávit de 6 milhões de reais, ele é calculado o quê? Entre receitas e despesas, pumba, temos um superávit de 6 milhões de reais. Cara, o superávit de 6 milhões de reais é metade da atual folha salarial do futebol profissional do Santos. Por falar em folha salarial, tá ali na peça orçamentária, tá? A previsão de gastos com o futebol profissional, entre salários, direitos de imagem e aquisição de direitos, está na casa dos 211 milhões de reais para 2024. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Se mantiver o mesmo elenco para 2024, você já tem um gasto anual de 144 milhões de reais só de salários e direitos de imagem com impostos do atual elenco, tá? Vai vender quem? Como é que você vai gastar com direitos de jogadores? Espera aí. Sim, tem que pagar o Soteldo, $1 milhão, que dá quase 5 milhões de reais. Tem que pagar 3 parcelas do Zanocelo. Ainda tem gastos, né? Então, a previsão de gastos com o futebol profissional, estou falando só com o futebol profissional, é de 211 milhões de reais. Continue sentado que eu vou chegar lá. Você está falando das despesas e receita, eu quero saber de receita. Pois é, não é que a atual gestão e o Conselho Fiscal sugeriu e foi aprovado pelo atual Conselho Deliberativo que o Santos vai arrecadar mais de 130 milhões de reais com vendas de jogadores e direitos? 134 milhões para ser mais exato. Vamos lá. 134 milhões com venda de jogadores. Espera aí. Pensou na mesma coisa que eu, né? Só o Marcos Leonardo, que tem a obrigação da venda, que vai entrar no próximo, né, pro próximo presidente, no próximo balanço trimestral, né, no primeiro balanço trimestral de 2024, só o Marcos Leonardo, 97 milhões de reais, 18 milhões de euros. Na cotação atual, 97 milhões de reais. Rapaz, 97 milhões de reais, 134 milhões de reais em vendas de direitos. Só o Marcos Leonardo pega uma grande fatia disso. Sabe qual é a média dos últimos 10, 12 anos com a arrecadação de venda de jogadores? Continua sentado, cara, não levanta não, tô falando sério. A média é de 80 milhões de reais. Estamos falando nessa média dos últimos 10 anos, estamos em 2023. De 2013, estamos falando da média da venda do Neymar, Gabigol, Rodrigo e tantos outros que foram nesse período. Então, se a média da última década é de 80 milhões de reais, como é que o Santos vai conseguir se revelar ninguém, se tem um elenco onde só contratou bagre, né? Vai rifar o melhor ativo dele, que poderia valer muito mais, mas está lá por 18 milhões de euros, 97 milhões de reais. Cara, não dá para arrecadar mais. Sinceridade, não dá. A não ser que chegue um louco e o Farmaricão fala, eu vou ficar com o Natan, já está com um direito fixado. O time do México lá, o Puebla, eu vou ficar com o Carabarral, aí paga. Beleza, né? O time lá da Espanha fica com o Lucas Pires, esse é o mais provável até, pode entrar como receita. A não ser que o Ituano compre o Balieiro, né? O DC United compre o Gabriel Piran. Enfim, tem uma série de situações que podem acontecer, mas a gente sabe que são difíceis.
E esse valor de arrecadação de 134 milhões de reais com venda de jogadores, pô, você está aí com 80% do valor vinculado à saída do Marcos Leonardo. Um outro detalhe, sabe quanto a atual diretoria prevê que a próxima gestão, no primeiro ano dela, em 2024, vai arrecadar com premiações? Estamos falando de um time que não vai disputar a Copa do Brasil, que paga 70 milhões de reais para o campeão, tá? Que ainda é um ponto de interrogação se vai disputar a Sul-Americana ou não, que tem hoje, na realidade, o Paulista e o Brasileiro. Eles estão prevendo 47 milhões de reais de premiação. Rapaz, um valor bem alto, bem alto. Bem alto pela situação do clube, né? De como vão encontrar o clube. 47 milhões de reais, você tem que ganhar o Paulista e chegar ali entre os primeiros do Brasileiro, classificando para a Libertadores. Um valor considerado alto também pelo Conselho Fiscal, mas aprovado pelos conselheiros. Então você tem aí previsão de arrecadação de 134 milhões de reais, né, com venda de jogadores. Você tem uma previsão de arrecadação de 47 milhões de reais com premiações, mas você tem uma previsão de despesa de 211 milhões de reais. E nessa matemática toda, isso com o futebol profissional, um superávit de 6 milhões de reais. Sabe o que você vai ver? Independente de quem seja o próximo presidente, reuniões do Conselho Deliberativo pedindo suplementação orçamentária, ou seja, que aumente o valor a ser gasto, né, para a busca de reforços, contratações dentro do futebol profissional. É uma previsão, um planejamento que foi feito pela gestão Rueda para ser entregue para a próxima gestão, que com certeza vai mudar tudo isso. Porque com esses números, os números são irreais, não sabe se vai alcançar, são um ponto de interrogação. No lugar do zero coloca um ponto de interrogação. É assim que funciona, tá? Mas tinha que entregar algo, né, na mão para a próxima gestão pegar e falar, pô, peraí, não consigo com isso, como assim? Eu preciso de suplementação. Aí corre no conselho, aí faz reunião extraordinária, entra em votação a suplementação. O que é uma suplementação? O aumento da verba destinada ao futebol profissional, que é o principal do clube, para que se possa gastar mais e trazer e qualificar mais a equipe. Essa previsão de 6 milhões de superávit, hein? 134 milhões com venda de jogadores, sendo que só o Marcos Leonardo leva praticamente 100 milhões, né? Já está praticamente acertada a venda dele. 34 milhões com venda de quem? Então você ainda vai gastar, tem que terminar de pagar Soteldo, Zanocelo e aqueles que vão aparecer ainda pela frente. Enfim, estou te passando detalhadamente aí o que foi definido no Conselho Deliberativo. Os números estão aí, que o próximo presidente entre com vontade de mudar tudo isso, porque ninguém tem mais saúde para aguentar o Santos dessa maneira. Tamo junto, um abraço.